Daniel, acabamos de assistir a exibição para a imprensa do primeiro episódio, então tem muitas coisas de independências que estão no ar, né, para acompanharmos depois quando for exibido na TV. Você poderia falar qual é o seu personagem nessa minissérie e como foi a preparação? Meu personagem é o Dom Pedro I, o príncipe regente do Brasil, depois imperador do Brasil, primeiro imperador, né? E a preparação foi árdua. A preparação foi bonita, foi árdua, foi ritualística, né? Assim como tem que ser um trabalho do Luiz Fernando Carvalho, que a gente é inserido num contexto onde a gente dá asas ali mesmo para o espírito, né? Voar. Né? A gente ficou alguns meses num galpão na Leopoldina, preparando corpo, voz, né? E flutuando ali naquele galpão. E depois desse tempo chegou o texto, então assim, demorou a chegar o texto. Né? O texto chegou talvez um mês e meio antes de começar as filmagens. Sim. E aí quando o texto vem essa beleza de texto, né? Então, e aí foi um começo de um outro estudo também, muito focado no texto, né? E foi bonito, foi bom, foi prazeroso o contato com esses atores, com esses profissionais que nos ajudaram a dar vida a esses personagens. O Luiz Fernando Carvalho, tanto no cinema quanto na televisão, é um dos mais importantes diretores no sentido do resgate histórico que ele faz e enfim, até mesmo do espírito épico que carrega todos os seus trabalhos. Imagino que muitos atores têm a ambição, né, de trabalhar com ele. O que você diria dessa parceria que foi estabelecida com ele? Foi um sonho a ser realizado como um ator? Pô, eu já tinha tido esse sonho antes, né? Porque eu trabalhei com ele no GG de Maria, Jornada 1 e Jornada 2. Sim. E a gente trabalhou lá perto do Projac, tinha uma bolha. E foi ali que a gente realizou esse projeto, né? Então, isso foi em 2006, sei lá. Então eu conheci o Luiz Fernando naquela época e tive a oportunidade de trabalhar com ele. E eu sempre quis trabalhar de novo, né? Eu sabia que essa hora ia chegar, porque a nossa relação foi muito boa e foi muito rica, né? Então eu estava esperando essa hora. E aí eu estava com um contrato agora para assinar, antes de começar essa série. E o contrato estava na minha gaveta e seria um contrato até longo. E eu peguei a caneta e me deu um negócio assim, me veio uma frase na cabeça. Não assine, vem uma coisa grande para você. Eu falei, gente, eu tô de onda, né? Imaginando essa frase dentro da minha cabeça. Vou parar com esse negócio, vou assinar. E não assinei. Passou 2, 3 dias dessa minha resistência a assinar esse contrato. O Luiz Fernando me liga e fala, vamos fazer Dom Pedro I? Eu falei, é isso. Acabou que eu não assinei o outro contrato lá, entendeu? E eu saí para fazer o Dom Pedro I com ele, que eu sabia que essa era a coisa grande que tinha para mim, e realmente foi isso. Eu me atentei aos créditos que, além de toda essa preparação corporal, vocês também foram submetidos a oficinas. E é informado de que essa é uma minissérie que faz essa longa pesquisa histórica, mas que também revisita muitas questões que, enfim, os livros de história não relatam adequadamente, enfim, preenche muitas lacunas, muitas questões sociais de minorias que foram, de certa forma, apagadas pela própria história. Eu queria que você me contasse como foi a experiência, né, desse texto diante do seu personagem, o que, de novo, se descobriu dele diante dessa pesquisa realizada. Os depoimentos que a gente tem, né, a história que a gente tem, muito passa pela elite mesmo, assim, de quem contou essa história, né? Então você não tem um registro muito grande dos povos originários. Você não tem um registro muito grande dos negros trazidos de África, né? Você não tem, porque foram realmente apagados isso, foram massacrados, foram escravizados, foram mortos, né? E ninguém quer contar essa história do próprio país, né? A gente quer ser patriota, aquela coisa toda, mas isso cai por terra, porque a gente ser patriota é exatamente olhar para essa história e querer melhorar daqui para frente, né? Querer um curso melhor e não continuar com isso, né? Porque a gente continua massacrando, a gente continua escravizando, a gente continua matando, né? Então é um país que foi criado com muito sangue, né? Tem muito sangue na nossa história, né? Então, assim,
Por isso que a gente tem que ficar atento. O que pegou? Não, teve dessa. Então, enfim, por exemplo, o quadro do Pedro Américo, né, que pintou 76 anos depois, era um Dom Pedro altivo ali no cavalo, com um uniforme bonito e os seguidores dele, aquela coisa toda. Era uma festa, era uma coisa pomposa, né? E não foi nada daquilo. Ele estava vindo de São Paulo, foi interceptado por uma carta da Leopoldina e do José Bonifácio, que já tinham, falou assim, cara, já vai acontecer a independência, quer queira ou não, já tem que vai acontecer, porque várias revoluções e tudo, aquela coisa toda, o Brasil estava pedindo essa independência já, né? Então ele não tinha nem saída de não falar nada, né? E não constatar essa independência. Então ele estava vindo, ele estava com diarreia, vindo num lombo de burro, porque só um burro, umas mulas, né, que seguiam esse caminho, Rio-São Paulo, que demorava 2, 3 dias, né, no lombo do burro, devia estar sujo, né, porque suado, aquela coisa toda. Então era precário demais, né, essa cena das margens do Rio Ipiranga, né. Então, mas aí vai se pintar um quadro depois no futuro e pinta um quadro pomposo, né? Acho que essa foto representa muita coisa do que a gente quer disfarçar da história do Brasil. Eu acho curioso, pelo menos nesse primeiro episódio, como tudo parece ter captado como se fosse registros fotográficos polaroides de época em movimento. Olha, e até com uma distorção também, né, desses personagens. Isso me chamou muito a atenção. É uma direção muito diferenciada do que você já vivenciou, justamente porque me parece que é uma câmera muito próxima ali, né, do ator, né? Às vezes tinha a câmera aqui mesmo, né? Com aquelas lentes diferentes ali, que o Luiz, o Leandrinho, né, que foi o diretor de fotografia também, eles usaram essas lentes exatamente para dar essa estranheza também, né? E cada personagem tem o seu lado torto, né? Então, assim, foi diferente pra caramba filmar isso, porque os nossos cenários, por exemplo, era dentro do Cosmograma, né, que era um tablado que parecia um Globo da Morte ali, vamos dizer, né, uma estrutura, né, e ele diferenciava os personagens e as sensações, né, com luzes, né, e essa câmera também, com essas lentes. Por exemplo, cenário, às vezes, quarto de Leopoldina, meu quarto e o dela, era uma cama só. Então era minimalista, né? Você não tem grandes cenários, né? Tudo. Os figurinos também do Ercovitch, né? Eles têm também uma licença poética e uma loucura ali também, né? Então foi tudo meio assim, né? É um delírio, assim como a história do Brasil é um delírio. Leandro, muito obrigado pela entrevista. A primeira exibição acontece em 7 de setembro, correto? É isso aí. Perfeito. Um prazer, obrigado. Prazer.